nosso assunto vai começar na página 59 e nós vamos falar hoje sobre o homem e o progresso, né? Sabemos que de antigamente para cá, né, cada vez mais o homem vai desenvolvendo tecnologias, meios para facilitar a nossa vida, né, e progredir as coisas, né. E aí a gente vê que essas transformações, elas ocorreram, né, e continuam evoluindo. Onde aconteceu essas transformações, né, essa evolução, esse progresso que foi mudando, né, criando tecnologias, foi na indústria, nos transportes, no comércio, na comunicação. A gente pode observar que, por exemplo, na comunicação, o celular, o tanto que ele evoluiu antigamente, muito tempo, nem o celular existia aí. Quando começou a existir, o primeiro celular até hoje, vai cada vez, né, se transformando, se evoluindo. Então, o homem, ele é responsável por essa transformação, né, do meio que ele vive. Ele vai melhorando, vai criando para facilitar a sua vida e das demais pessoas. Hoje nós vamos ver algumas mudanças, né, algumas desse progresso na indústria, né. Antigamente, né, para o homem sobreviver, para ele produzir as coisas que ele precisava, né, sua necessidade, ele fazia isso com as suas próprias mãos, né, ele construía com as suas próprias mãos. E a vida não era tão fácil, porque dava muito trabalho você fazer tudo, né, com as mãos. Esse processo de fazer, né, construir coisas, usando, né, as mãos, a gente chama de manufaturado ou artesanato, né, que as pessoas artesãs, que elas constroem, né, faz as artes dela, usando as próprias mãos. E a gente até hoje ainda vê muito disso, tem muitos artesãos, né, que criam bonecas, pano de prato, quadros, várias coisas, brinquedos, tudo usando as mãos. Então, esse é um processo que era muito comum antigamente, as pessoas construíam suas próprias coisas, né, manualmente. Então, esse processo a gente chama de manufaturado ou artesanato. E aí o tempo foi passando, a tecnologia foi evoluindo, né, e veio a revolução. Para quê? Para facilitar a vida do homem, né, no seu dia a dia, que foi a Revolução Industrial, que mudou a vida humana completamente, né? De aí em diante, tudo passou a ser transformado, né? Era tirado da natureza, sua matéria-prima era lá tirada da natureza e era transformado por uma máquina que a gente chama de industrializado, né? Antigamente, como era? O homem ia lá, pegava aquele objeto da natureza e ele mesmo transformava com as suas próprias mãos. Veio a Revolução Industrial e a partir de então o homem tira da natureza, porém ele não vai transformar com as suas próprias mãos, ele vai usar uma máquina que vai fazer todo o serviço, né, industrializado. E aí o livro fala o que é uma matéria-prima. A matéria-prima é quando eu vou lá, pego aquele elemento da natureza e eu transformo ele, né? Vou transformar. Então, toda matéria-prima é tudo aquilo que eu retiro da natureza e transformo, né? E ele é o primeiro elemento usado nessa questão da industrialização. Para a indústria fazer toda aquela transformação, por exemplo, a gente vai citar alguns exemplos. Ele, né, vai precisar de uma matéria-prima e ele tira essa matéria-prima da natureza, de vários tipos. E aí a gente vê na página 61, você pode acompanhar os exemplos. Por exemplo, o homem, ele plantou milho, foi lá, né, cuidou da terra, plantou milho, colheu aquele milho, vendeu, né, ou então se ele mesmo tem a fábrica, levou para a fábrica, para a indústria e transformou aquele milho, a própria máquina transformou aquele milho em farinha de milho, né? Farinha de milho, entre outras coisas, por exemplo, até o cuscuz que a gente come, né, que veio do milho, ele transformou. Quem é que é a matéria-prima desse cuscuz, dessa milharina que a gente consome? É o milho, né? Então, a matéria-prima é vegetal, veio do milho. E aí, nós temos várias matérias-primas, o livro vai dar, que foram transformadas em produtos industrializados, que foi transformado pela indústria. Temos matérias-primas de origem animal, que vem do animal, e aí nós temos 4 exemplos, a tia vai citar um, aí você pode acompanhar no seu livro. O primeiro, a origem animal, era o quê? Era a vaca. O que a gente tira da vaca, do boi, né?
aqui da vaca. A gente tira a matéria-prima, a carne, o leite, o couro e os ossos, né? Toda a matéria-prima do animal. E aí, o que a gente transforma, né? A gente transforma as carnes em conserva que vende em supermercado. Dá pra transformar o queijo com leite, né? Pra fazer o que a gente usa o leite. Com leite também a gente vai fazer o iogurte, vai fazer também manteiga. Com couro vai fazer sapatos, bolsas, cintos, malas. E com os ossos faz pentes, botões, gelatinas. Então, essa é uma matéria-prima de origem mineral. A matéria-prima era quem? Era a vaca. O que a gente tirou da vaca? A carne, o osso, o couro e o leite. E dessas quatro matérias-primas foi levado para a indústria e teve toda essa transformação para ele virar um produto industrializado, né? Outro produto, e aí você vai ter mais 3 exemplos, do porco, do carneiro, da ovelha e da abelha. O que foi tirado deles, né? E o que foi transformado, você pode acompanhar aí. Lá da origem vegetal, o que era origem vegetais? São as plantas, os vegetais, né? Vamos ver aqui o exemplo do milho, né? Ele foi lá, plantou milho, o milho é a matéria-prima. O milho e o trigo, né? Que também tem aí o exemplo. O que a gente vai fazer com essa matéria-prima do trigo e do milho? A gente vai fazer farinha, vai fazer pão, bolacha, macarrão, sopa. Então, tudo isso a gente pegou do milho, né? Do milho e do trigo e levou para a fábrica, o homem leva para a indústria e transformou nesses alimentos que a gente compra no supermercado, né? E consome no nosso dia a dia. E aí ele dá mais outros exemplos também que você acompanha aí de origem vegetal que foi transformado. Temos também de origem mineral. O que é a matéria-prima de origem mineral que o homem transforma, né? Também tem vários exemplos. E aí eu vou falar sobre o ouro e a prata, né? Tá lá na natureza o mineral ouro e a prata, o homem vai lá, tira aquela matéria-prima e dessa matéria-prima o que é que faz? A gente já até viu em ciências, né? A gente faz joias, faz talheres, faz utensílios de casa, então foi transformado na indústria pra gente consumir, né? Além desses aqui que eu falei, você vai poder também acompanhar outros exemplos, né? E na página 64 ele dá o último exemplo dessa transformação da matéria-prima, né? Que é o leite, que é de origem animal. Do leite, o homem está tirando o leite lá na sua fazenda, o fazendeiro, né? Tá tirando seu leite, entregando o leite, né? Ele vai vender o leite para alguma indústria, para alguma fábrica. Lá nessa fábrica, a máquina está, né, só empacotando o leite certinho, empacotou o leite. E depois ela tira, a gente vai, leva o leite, vende o leite para os comércios, mais para os supermercados. E a gente vai lá e compra e consome aquele leite que, então, vem todo um processo, né? E é isso. O homem e o progresso, esse progresso é importante, né, para facilitar o nosso dia a dia, porque antigamente se fosse, toda vez que a gente, por exemplo, fosse querer tomar um leite, precisaria ter uma vaca, a gente teria que tirar o leite daquela vaca para poder tomar. E nem todo mundo tem uma vaca em casa, né, para tirar esse leite. Então, a indústria faz esse trabalho todo, né, e a gente só vai lá e compra no supermercado leite em pó, leite líquido, né. E é isso. Quando você terminar, você pode dar outra lida, né, na explicação. Até a página 64 é só explicando sobre esse processo. E na página 65 também, que ele dá alguns exemplos de coisas, de matérias-primas, né, que são transformadas e que a gente usa no nosso dia a dia. A gente vê aqui uma casa com vários móveis e a gente sabe que desses móveis aqui foram retiradas matéria-prima para a construção, né? Um exemplo mesmo é de origem vegetal, que foi tirado das árvores para a construção desses móveis. E também as fábricas, né? Hoje uma das indústrias que mais cresce é a dos brinquedos, né? Porque hoje, né, a gente tem muito brinquedo em lojas que vem de indústrias, que eles criam várias coisas nesses brinquedos que as crianças consomem muito, né? E
Também na culinária, doces que a gente usa, né? Tira da matéria-prima e cria. E que também a gente pode ser um exemplo de manufaturado, né? Que ainda acontece muito, né? Apesar de que a indústria de brinquedos cresce, também tem muitos artesãos que ainda fazem esse processo manufaturado, fazer mão a mão, né, na mão e vender. E também a comida, alguns doces, né, as pessoas ainda usam muito esse processo manufaturado, de ela própria fazer e consumir, ou ela própria fazer e vender. E aí na página 66, você vai começar a atividade, né, qualquer dúvida você pode me perguntar. Na número 1 você só vai completar. Na número 2 você vai dizer o que é matéria-prima. A tia já explicou, né? O que é matéria-prima, que é tudo aquilo que nós retiramos da natureza e vai passar por um processo de industrialização. Mas você pode também dar uma lida. Lá na segunda página tá explicando o que é matéria-prima. Quais são os locais onde são transformadas as matérias-primas, né? Você tirou da natureza, vai levar para onde para transformar essas matérias-primas? A gente leva para as fábricas, né? E indústrias para ser transformado. Na número 3, você vai dar exemplos de matéria-prima animal, vegetal e mineral, que tem um quadro, né? Aqui tem, lá na explicação, tem uns quadros e você pode tirar dos quadros essas matérias-primas de origem animal, vegetal e mineral. Na número 4, você vai ler o produto e vai dizer qual é a matéria-prima dele. Por exemplo, o chocolate. O chocolate, ele vem do cacau, que é uma fruta, né? Para fazer o chocolate. Então, o chocolate, ele é de origem vegetal, mineral ou animal? Você vai dizer. E na 5, você vai olhar a matéria-prima dos produtos que estão aqui. E vai dizer, veja a matéria-prima e escreva 2 produtos industrializados fabricados a partir dela. Por exemplo, o milho. O que a gente faz com o milho? Farinha, pão, bolo, né? Você vai dizer o que dá pra gente fazer com essas matérias-primas. Na 6, você vai observar a imagem e vai dizer se esse é um produto manufaturado, ou seja, feito com as próprias mãos, ou se é um produto industrializado, né? Tem aí uma boneca, tem um quadro de pintura, tem outra boneca de pano e tem um carro. Aí você vai dizer se é industrializado ou manufaturado. Então é isso, desculpa, o vídeo tá enorme já, mas a tia ainda tem que falar sobre quando você terminar ali no livro do Sucesso, aí você vem pro livro do Formando, na página 56, sobre os meios de comunicação, que a gente já estudou, sobre os meios de comunicação. Aí, na 56, na 57, na 58, é só explicação. E a atividade é na 59, 60 e a metade da 61. Esse assunto dos meios de comunicação a gente já estudou, né? Até fizemos prova no bimestre passado, porque não deu tempo da gente fazer ele. E é isso. Bons